Dei um lar para minha filha, mas ele foi tomado por estranhos. Minha resposta fez todos saírem. Presenteei minha filha com uma casa, esperando que se tornasse seu lar feliz. Mas nesse mesmo dia, seu marido, Jaime, trouxe sua família, e a obrigaram a servi-los como se fosse uma estranha em sua própria casa. Seus sorrisos brilhavam com regozijo malicioso, mas jurei que os apagaria de seus rostos. Antes de continuar, por favor, se inscreva no canal e nos deixe saber nos comentários de onde você está nos ouvindo. Meu telefone vibrou, e quase deixei a caneta cair. A voz de Emília surgiu em um sussurro, quebrada como o cristal prestes a se romper. Papai, Jaime disse que a casa não é o que esperava. Ao fundo, sua voz cortante zombeteira irrompeu. Não é do meu gosto, hein, sabe? Minha mão se fechou com força, o plástico da caneta estalando sob meus dedos. A tabeliã, uma mulher de cabelo gris com um sorriso ensaiado, deslizou o documento final sobre a mesa. Assenti com esforço, assinando meu nome em traços irregulares. O escritório cheirava a café rançoso e poeira de papel. Uma lâmpada fluorescente zumbia acima, projetando um brilho doentio sobre as pilhas de pastas que entulhavam a mesa. Meu coração batia forte, mas mantive o rosto impassível. A ligação de Emília havia chegado no pior momento, justo quando finalizava o presente que havia planejado por anos. Uma casa para ela, minha filha, o único que podia dar para iluminar sua vida. Havia vendido metade da minha empresa de engenharia para pagá-la, uma moderna de 2 andares em Santander, com amplas janelas e um jardim que ela adoraria. Mas Jaime, seu marido, já a estava contaminando. Papai, me desculpe, sussurrou Emília, ele só está estressado. Sua voz tremia, e a imaginei naquela cozinha semi-mobiliada, agarrando o telefone, seus olhos castanhos arregalados de preocupação. Quis dizer-lhe para deixá-lo, para se afastar, mas engoli as palavras. Não hoje. Não quando estava prestes a entregar as chaves. Está tudo bem, querida, disse, com voz firme apesar do fogo em meu peito. Concentre-se em se instalar. Chegarei em breve. Desliguei, meu polegar demorando na tela. A tabeliã arqueou uma sobrancelha, mas a ignorei e assinei a última página. As chaves repousavam na mesa, seu chaveiro gravado com o nome de Emília reluzindo sob a luz. Sentiam-se frias em minha palma, como um pedaço de gelo, carregadas de esperança e temor. Há 10 anos, após a morte de minha esposa, prometi que Emília nunca careceria de nada. Lembrava-me dela aos 8 anos, desenhando sua casa dos sonhos em um guardanapo de restaurante. Janelas grandes, uma varanda, flores por toda parte. Essa lembrança me impulsionou até este momento, através de noites longas da empresa, acordos que me custaram amizades. Havia confiado em muita gente então, sócios que me sangraram, mas esta casa era algo puro, ou deveria ser. A tabeliã pigarreou. Parabéns, senhor Cortês. É oficial. Me entregou a escritura, nítida e pesada. Guardei-a em minha jaqueta, perto do coração. Obrigado, respondi, mas minha mente estava em outro lugar, revivendo a voz de Jaime. Não é do meu gosto. O que isso significava? A casa era perfeita. Paredes brancas, pisos de madeira dura, um jardim onde Emília poderia plantar suas rosas. Se não gostava, era problema dele, mas sabia que não ficaria assim, não com ele. Saí para o exterior, o ar de março mordendo meus nós dos dedos. As ruas de Santander estavam tranquilas, o céu de um cinza opaco. Meu carro aguardava em frente ao escritório da tabeliã, mas não me movi. Em vez disso, tirei as chaves novamente, passando o polegar pelo gravado. Emília merecia. Sempre havia sido bondosa, demais, mesmo quando Jaime começou a mostrar seu verdadeiro rosto. Comentários cortantes, formas de fazê-la se sentir insignificante. Havia ignorado por muito tempo, confiando que ela conseguiria lidar. Mas essa ligação, sua voz, não estava bem. Meu telefone vibrou outra vez, uma mensagem de Emília. Estamos na casa. Pode vir agora. Respondi rapidamente, meus dedos rígidos. A caminho. Deslizei para dentro do carro, o couro rangendo sob meu peso, e liguei o motor.
O trajeto era curto, mas minha mente corria. Via aos 16, rindo enquanto pintávamos seu quarto em minha antiga cabana. Via aos 25, nervosa mas feliz ao me apresentar Jaime. Não havia gostado dele então, muito polido, muito rápido com seu charme. Mas guardei silêncio por ela. A casa apareceu à vista. Suas janelas capturando a fraca luz do sol. Emília esperava na entrada, seu casaco apertado contra o vento. Seu sorriso era tênue, quase forçado, enquanto acenava. Estacionei e desci, as chaves pesadas em meu bolso. Papai, disse, correndo para me abraçar. Seus braços eram calorosos, mas suas mãos tremiam. A abracei forte, sentindo o peso de sua inquietação. Agora é sua, afirmei, pressionando as chaves em sua palma. Ela as olhou, seus dedos se fechando devagar, como se não tivesse certeza de merecê-las. Obrigada, sussurrou, mas seus olhos se desviaram para casa, onde o carro de Jaime estava estacionado, o porta-malas aberto, caixas transbordando. Seu sorriso se desvaneceu, e meu estômago se contorceu. Quis perguntar sobre a ligação, sobre Jaime, mas sua expressão me deteve. Em vez disso, apertei seu ombro. Vamos entrar, sugeri. Assentiu, agarrando as chaves com tanta força que seus nós dos dedos esbranquiçaram. Enquanto caminhávamos para a porta, as flores do jardim se balançavam na brisa, suas pétalas brilhantes contra o cinza. Disse a mim mesmo que isso era seu novo começo, mas seus passos hesitantes, a forma como olhou para trás ao carro de Jaime, contavam uma história diferente. A porta principal se fechou com estrondo, e a voz de Olga cortou o ar como uma lâmina. Esta cozinha é pequena demais. Sério, Emília, você viu direito este lugar? Não estava ali, mas podia imaginá-lo. Emília, paralisada, torcendo um pano de cozinha enquanto a mãe de Jaime latia ordens. Estava de volta em minha cabana nos arredores de Santander, andando pela sala, quando Emília ligou. Sua voz estava tensa, como se estivesse prendendo a respiração. Estamos nos instalando, disse, mas o tremor em suas palavras revelava tudo. Havia deixado ela na casa uma hora antes, após entregar as chaves. Me abraçou com um sorriso frágil, e dirigi de volta com um nó no estômago. Agora, sentado em meu sofá de couro morno, agarrava o telefone imaginando o caos que se desenrolava. Instalando como? Perguntei, mantendo um tom ligeiro. Emília hesitou. Há muitas caixas. Olga é muito particular sobre onde as coisas vão. Um estrondo ressoou ao fundo, seguido da risada de Jaime. Cuidado, hein, não quebre minhas coisas. Minha mandíbula se tensionou. Imaginei a casa, suas paredes brancas limpas agora manchadas com pegadas, seus pisos de madeira riscados por botas, o jardim lá fora, o orgulho de Emília provavelmente pisoteado pelos carregadores. Você está bem? Perguntei. Forçou uma risada, fina e inverossímil. Bem, papai, só ocupada. Mas ouvi a voz de Olga novamente, cortante. Emília, o café já está frio. A ligação terminou abruptamente e olhei para o telefone, meu pulso martelando. Afundei no sofá, minha mente preenchendo as lacunas. Vi Emília naquela cozinha, o cabelo preso, tentando ser anfitriã, enquanto a família de Jaime a tratava como uma intrusa. Olga, com seus saltos ecoando e olhos frios, dirigiria os carregadores como um general, sua xícara de café intocada. Jaime estaria esparramado no sofá, jogando sua jaqueta onde caísse, sua careta desafiando Emília a reclamar. E Emília, minha Emília, correria para agradá-los, ombros curvados, voz diminuta. Lembrei do dia que percorremos a casa, só nós dois. Passou os dedos pelas bancadas, olhos brilhantes. Plantarei rosas lá atrás, disse, apontando para o jardim, e jantaremos aqui, papai. Você virá todo domingo. Essa era a Emília que conhecia, esperançosa, cheia de planos. Mas o casamento com Jaime a havia apagado, como uma lâmpada que se extingue. Deveria ter notado antes. Meu telefone vibrou, uma mensagem de Emília. Pode ligar depois? Está tudo agitado. Respondi que sim, mas meus dedos pararam sobre as teclas.
Quis dirigir de volta, irromper e exigir respostas, mas fiquei parado. Havia pedido espaço, e eu daria. Por hora. Em vez disso, me levantei e caminhei até a janela, olhando a rua silenciosa. Minha cabana era pequena, desarrumada, com fotos de Emília, sua formatura, seu casamento, seus desenhos infantis. Emoldurado na parede, mostrava sua casa dos sonhos. Eu a havia tornado real, mas a que custo? De volta em sua casa, imaginava a cena se desenrolando. Caixas bloqueavam o corredor, tampas rasgadas, derramando roupas e pratos. Olga criticaria tudo, as cortinas baratas demais, a iluminação fraca, até o cheiro de tinta fresca. A irmã de Jaime, sombra de Olga, ecoaria as queixas, enquanto seu pai permanecia calado, sorvendo cerveja. E Emília levaria bandejas de chá ou café, mãos trêmulas, sorriso colado como uma máscara. A imaginei oferecendo um prato de sanduíches, só para Olga rejeitá-lo com um gesto. Não temos fome, cuspiria. Então, voltando-se para Jaime, este lugar precisa de trabalho, ainda não é nosso. Essa palavra, nosso, acertaria Emília como um tapa, mas ela engolira, assentindo sempre. Fechei os punhos, unhas se cravando em minhas palmas. A casa era dela. Havia-me certificado. A escritura estava em seu nome, não de Jaime. Mas já a reivindicavam, como urubus sobre uma carcaça. Uma lembrança me assaltou, Emília aos 10, deixando cair um copo em um piquenique familiar. Quebrou-se, e ela ficou imóvel, esperando uma repreensão. Em vez disso, me ajoelhei ao lado dela, recolhendo os pedaços. É só um copo, disse. Você é o importante. Agora, a imaginava naquela casa, algo se quebrando. Um prato, uma xícara, talvez um brinquedo de sua infância. Via-o caindo de uma caixa, quebrando no chão. E Emília olhando, olhos úmidos. Essa imagem ardia, alimentando a raiva que havia enterrado por tempo demais. Peguei meu telefone e a liguei novamente. Tocou 2 vezes antes que ela atendesse, voz baixa. Papai, não é um bom momento. Ao fundo, a voz de Olga subiu, exigindo algo sobre toalhas. Jaime riu outra vez, cruel e descuidado. Está tudo bem? Perguntei sabendo a resposta. Emília pausou, então sussurrou. Está bem. Te ligo amanhã. A linha cortou, e fiquei ali, o telefone morno em minha mão, sua mentira ecoando em minha cabeça. O dedo de Olga apontou para a mesa da cozinha. Isso é sujeira? Você nem consegue manter este lugar limpo, Emília. Não estava ali para ver, mas a voz de Emília ao telefone pintava a cena com clareza. Havia me ligado naquela manhã, palavras curtas como se temesse respirar muito forte. Ainda desempacotando, disse, mas a tensão em seu tom revelava que era pior. Estava de pé em minha cozinha agarrando a bancada, o café que me servia esfriando. Era o dia seguinte, e a casa de Emília havia se tornado um campo de batalha. A imaginava ali, lavando pratos na pia, mangas arregaçadas, suor perolado em sua testa. A cozinha cheiraria torradas queimadas e leite azedo, pratos empilhados de um café da manhã que não a convidaram para compartilhar. Os saltos de Olga ecoariam na madeira, cada passo um julgamento. Isto é sua bagunça, diria, apontando para uma bancada impecável, lábios curvados. Emília assentiria, mordendo o lábio, mãos avermelhadas da lavagem. São só particulares, me disse Emília, voz apenas um sussurro. Ouvia Jaime ao fundo, tom preguiçoso e zombeteiro. Você perdeu um lugar. Não faça minha mãe fazer seu trabalho. Meu sangue ferveu, mas mantive a voz calma. Você não tem que fazer tudo, querida. É sua casa. Riu, um som oco. Está bem, papai. Tenho controlado. Mas não estava. Podia ouvi-lo, o peso de suas demandas a esmagando. Imaginei a cena. Emília limpando a mesa, movimentos lentos e deliberados como se tentasse desaparecer. Olga rondaria, olhos entreabertos, criticando cada detalhe. Estes pratos estão lascados, cusperia, erguendo um como prova em um julgamento.
Emília murmuraria um pedido de desculpas, bochechas ardendo, e continuaria lavando. Jaime estaria esparramado na sala, mexendo no telefone, ignorando seus pedidos de ajuda. É sua casa, não é? Zombaria, careta audível mesmo de onde eu estava. Lembrei de Emília antes de Jaime, feroz e sem medo. Aos 20, discutia com empreiteiros em minha empresa, voz firme, ideias aguçadas. O casamento havia diminuído essa faísca, e eu não detive. Confiei que encontraria seu caminho, mas agora, imaginando-a naquela cozinha, via uma estranha, pequena, silenciosa, quebrada. Minhas mãos tremeram ao deixar a xícara de café, sua alça lascada por anos de uso. De volta na casa, a imaginava tentando se afirmar. Pode ajudar com os pratos, voz suave e mais firme. Ele riria, sem levantar a vista. Por quê? Você faz bem. Olga interviria, tom gelado. Não espere que meu filho limpe sua bagunça. Os ombros de Emília afundariam, voltando para a pia, água espirrando em seus pulsos. Uma colher escorregaria, caindo no chão com um tilintar agudo. Um som como sua dignidade se quebrando. A imagem me atingiu forte. Vi ajoelhada para pegá-la, mãos trêmulas, enquanto a sombra de Olga pairava. As chaves da casa que lhe dei estariam em seu bolso, seu peso uma lembrança do perdido. Às vezes, as agarraria, apostava, como uma boia salva-vidas. Mas não a protegiam disso, não da crueldade de Jaime, não do veneno de Olga. Liguei novamente, incapaz de esperar. Tocou 3 vezes antes que ela atendesse, voz abafada. Papai, estou no meio de... A voz de Olga cortou, estridente. Emília, as toalhas ainda estão úmidas. Tenho que fazer tudo eu. Emília prendeu a respiração e agarrei o telefone mais forte. Você não soa bem, disse. Pausou, e quase a vi no corredor, porta entreaberta, olhos inquietos. Estou bem, afirmou, mas sua voz rachou numa fina fenda. Te ligo amanhã. A linha cortou e fiquei gelado, o silêncio de minha cabana me oprimindo. A vi clara agora, sozinha naquela casa, rodeada de gente que a tratava como um fantasma. Minha raiva explodiu, quente e afiada, mas embaixo havia algo mais, determinação. Havia dado aquela casa para fazê-la feliz, mas Jaime e sua família a converteram em uma prisão. Seus sorrisos, seu regozijo, piscaram em minha mente. Jurei então, olhando a xícara lascada em minha bancada, que apagaria esses sorrisos, custasse o que custasse. O telefone vibrou na mesa da cozinha e meu coração se apertou. A voz de Emília, rouca e quebrada, se derramou pelo alto-falante. Papai, não aguento mais. Me tratam como se... Como se eu não fosse nada. Suas palavras se quebraram, cada um fragmento de vidro. Agarrei a borda da mesa, nós dos dedos esbranquiçando, enquanto sussurrava sobre os pratos, as ordens, a língua afiada de Olga. A cabana me parecia pequena demais, seus pisos de madeira rangendo sob meus passos, o ar espesso com aroma de café frio. Querida, por que não me disse antes? A voz baixa embora a raiva borbulhasse embaixo. Soluçou, um som que me despedaçava. Não queria preocupá-lo. Por favor, papai, não venha. Vai piorar. Sua súplica era desesperada, mas só avivou o fogo em meu peito. Havia naquela casa, mãos vermelhas de esfregar, olhos baixos, enquanto Jaime e sua família a dominavam, minha casa, seu lar. Vou consertar, afirmei, tom firme embora minhas mãos tremessem. Prometo. Soluçou suavemente murmurando. Só não faça nada impulsivo. A ligação terminou e fiquei imóvel, o telefone morno em minha palma. A cabana estava quieta, exceto o tic-tac do velho relógio na prateleira. Uma foto de Emília aos 10, sorrindo com tinta nas bochechas, me observava da parede. Havia falhado com ela uma vez, confiando em Jaime, acreditando que cuidaria dela. Nunca mais. Há 20 anos um sócio me traiu, desviando fundos e me deixando lutando para salvar a empresa. Confiei nele, como confiei em Jaime para ser um marido decente. Essa traição me endureceu, me ensinou a ver atrás de sorrisos e promessas. Agora,
Olhando a foto de Emília, senti aquela antiga determinação retornar, mais afiada, mais fria. Jaime e Olga haviam cruzado uma linha, e se arrependeriam. Caminhei até a janela, o céu vespertino tingindo-se de roxo sobre Santander. A xícara de café na mesa tremeu ao roçá-la, deixando anéis úmidos na madeira. Minha mente conectava o que Emília havia dito. Comandos de Olgas, ombarias de Jaime, como reivindicavam seu espaço. A escritura estava em seu nome. Me certifiquei, mas agiam como donos, como se a possuíssem. Peguei a foto da parede, meu polegar traçando seu sorriso. Estava tão feliz ao receber as chaves, olhos brilhantes com sonhos de rosas e jantares familiares. Agora era uma sombra, me implorando para me afastar. Meu aperto se apertou, a moldura rangendo. Não podia ficar aqui, ruminando nesta casa silenciosa enquanto ela sofria. Tinha que vê-la, enfrentá-los, mesmo que ela não quisesse. As chaves de meu carro tilintaram ao pegá-las da bancada, seu peso familiar em meu bolso. Vesti o casaco, o tecido enganchando em meu ombro, e saí. O ar era cortante, mordendo meu rosto enquanto fechava a porta da cabana. Suas dobradiças gemeram, um eco da dor em meu peito. Deslizei para dentro do carro, assentos de couro frios, e liguei o motor. O painel brilhou, projetando sombras em minhas mãos ao agarrar o volante. Dirigi pelas ruas tranquilas de Santander, casas se embaçando, janelas mornas com luz. Minha mente fervia, revivendo a voz de Emília, seu medo, sua vergonha. Vi o rosto presunçoso de Olga, o sorriso preguiçoso de Jaime. E minha mandíbula se tensionou tanto que os dentes doeram. Pensavam que podiam intimidá-la, humilhá-la, e eu ficaria parado. Estavam errados. A estrada para a casa de Emília se estendia à frente, postes de luz piscando como avisos. Não sabia o que diria ao chegar, nem o que faria. Mas não podia deixá-la sozinha. As chaves em meu bolso pressionavam minha coxa, lembrança da promessa. Dar-lhe um lar, uma vida, um futuro. Lutaria por isso, custasse o que custasse. Bati na porta com o punho, a madeira tremendo como um martelo. A casa se erguia escura, janelas refletindo a última luz vespertina. Olga abriu, seu sorriso afiado como uma lâmina, seu perfume pesado no ar. Ricardo, ronronou apoiando-se na moldura. Que surpresa! Seu tom gotejava zombaria, mas a empurrei ao entrar na sala, minhas botas riscando a madeira que Emília havia escolhido. O quarto era um caos. Caixas empilhadas ao acaso, um copo de vinho abandonado na mesa de centro, fumaça de cigarro persistindo como névoa. Jaime repousava no sofá, telefone brilhando em sua mão, mas se incorporou, olhos entreabertos. Emília estava em um canto, braços cruzados, olhos arregalados de pânico. Papai, sussurrou, balançando a cabeça. Mas não me detive. Vocês têm que ir embora, declarei, voz cortando o ambiente. Esta é a casa de Emília, não de vocês. Olga riu, um som frio e quebradiço, e bateu sua unha na mesa como um juiz. Oh, Ricardo, que dramático! Jaime levantou a vista, careta preguiçosa. Já ouviu? Se acalme, velho. Avancei, mãos em punhos. Vocês não têm direito de tratá-la assim. Façam as malas e saiam. A respiração de Emília se entrecortou, mas não se moveu. Olga cruzou os braços, seu colar reluzindo ao inclinar a cabeça. E quem nos obrigará, você? Sua voz era puro veneno, olhos desafiantes. Jaime se levantou, jogando o telefone no sofá. Você está fora de seu elemento, Ricardo. Meteu a mão em uma caixa e tirou um monte de papéis, agitando-os como uma bandeira. Isto diz que ficamos, legalmente. Me congelei, olhos fixos nos documentos. A fonte era irregular, o papel nítido demais, mas as palavras transferência de propriedade acertaram como um soco. O que é isso? Exigi, voz baixa. Nossa reivindicação, disse Olga, se aproximando, saltos ecoando. Achou que iríamos embora. Jaime sorriu, lançando os papéis na mesa. Uma folha deslizou para o chão e ele se apressou para agarrá-la, sua confiança vacilando.
Os olhos de Emília saltavam entre nós, mãos torcendo sua manga. Papai, por favor, sussurrou, mas não podia olhá-la, ainda não. São falsos, afirmei, embora minha garganta se apertasse. Vocês não podem falsificar sua entrada em seu lar. Jaime riu, mais forçado, olhos se desviando para Olga. Diga a um juiz. Olga assentiu, sorriso se ampliando. Vá embora, Ricardo, está se constrangendo. Lembrei do dia que Emília viu esta casa pela primeira vez, sua risada ecoando nos quartos vazios enquanto planejava onde pendurar quadros. Agora, esses quartos pareciam uma jaula, seus sonhos enterrados sob caixas e mentiras. Meu peito ardia, mas forcei uma respiração. Pensavam que haviam ganhado, com rostos presunçosos e papéis frágeis. Estavam errados. Vocês não são bem-vindos aqui, declarei, voz firme agora, e vou provar isso. Me voltei para Emília, rosto pálido, olhos úmidos. Não terminei, lhe disse, suave para que só ela ouvisse. Assentiu apenas, lábios tremendo. Olga aplaudiu lentamente, zombeteira. Que herói, disse. Jaime bufou, agarrando os documentos como escudo. Saí, a porta se fechando com estrondo, eco agudo na noite quieta. O ar mordeu meu rosto ao cruzar a entrada, chaves se cravando em minha palma. Deslizei para dentro do carro, motor rugindo, e fiquei olhando a casa. Suas risadas ecoavam em minha cabeça, mas também o sussurro de Emília. Voltaria. Os faria calar. A estrada se estendia escura à frente, e dirigi, mente já planejando o próximo passo. O telefone tocou, e a voz de Olga cortou como um vento invernal. Está cometendo um erro, Ricardo. Continue pressionando e nós o enterraremos no tribunal. Estava em minha cabana, o fogo crepitando na lareira, seu calor incapaz de dissipar o frio de suas palavras. O quarto cheirava a cedro e café, o velho relógio fazendo tic-tac na prateleira. Seus documentos não resistirão, respondi, voz calma embora meus dedos se apertassem ao redor do telefone. Ela riu, som como gelo se quebrando. Oh, são reais o suficiente. Pergunte a qualquer advogado. Ao fundo, Jaime interveio, tom presunçoso. Desista, velho, você não vai ganhar. Os imaginei na casa de Emília, caixas abarrotando seu espaço, vozes abafando a dela. Minha mandíbula se tensionou, mas guardei silêncio, deixando Olga devagar sobre processos e honorários legais. Mantenha-se fora de nosso caminho, concluiu, ou se arrependerá. A linha cortou. Deixei o telefone, mão firme agora. A cabana estava quieta, paredes forradas de lembranças, desenhos de Emília, sua foto de formatura, uma instantânea nossa na praia. Havia trazido ela aqui ontem à noite, após sua ligação, voz pequena e desesperada. Papai, pode vir me buscar? Perguntou, e dirigi até sua casa em minutos, encontrando-a na varanda com uma única bolsa. Olhos vermelhos. Parecia uma refugiada, fugindo de seu próprio lar. Agora dormia lá em cima, segura por momento. Carreguei sua bolsa para dentro, zíper quebrado, roupas transbordando. Nos sentamos junto ao fogo, cabeça em meu ombro, e prometi consertar. Sinto muito, sussurrou, voz grossa de culpa. Me deu a casa e deixei que a arruinassem. A abracei forte, garganta ardendo. Não é sua culpa, é deles. Me levantei, tábuas rangendo, e caminhei até a janela. Amanhã era cinza. Árvores nuas contra o céu. A ameaça de Olga ecoava, aqueles documentos piscando como aviso. Eram falsos, tinha certeza, mas haviam assustado Emília, feito ela duvidar de si mesma. Lembrei dela aos 15, enfrentando um valentão na escola, queixo erguido. Me orgulhei então, correndo para defendê-la, como agora. Ainda era aquela garota, sob o medo. Meu telefone vibrou novamente. Emília despertando, voz suave. Papai, você está bem? Forcei um sorriso que ela não via. Melhor agora que você está aqui. Quer café? Hesitou, então disse. Descendo. Ouvi seus passos lá em cima, lentos e pesados, e minha determinação se endureceu.
Olga e Jaime pensavam nos intimidar, se esconder atrás de mentiras. Não me conheciam, ainda não. Me movi para a cozinha, servindo o café em 2 xícaras, vapor curvando como um fantasma. O brilho do fogo iluminava o quarto, projetando sombras nas paredes. Emília desceu, cabelo emaranhado, olhos inchados, mais claros. Pegou a xícara, dedos roçando os meus, e nos sentamos à mesa, silêncio pesado, mais morno. O que fazemos agora? Perguntou, voz apenas um sussurro. Lutamos, respondi, tom firme. Não permitirei que tomem seu lar. Seus olhos buscaram os meus, e pela primeira vez em dias vi uma faísca de esperança. Assentiu, bebericando o café, mãos firmes agora. Olhei a foto na prateleira. Nós com minha esposa, anos atrás, rindo sob um céu de verão. Emília tinha o sorriso de sua mãe, sua força. A protegeria, custasse o que custasse. Me levantei, cadeira raspando o chão, e caminhei até a prateleira, tocando a moldura. A voz de Olga, a careta de Jaime, seus papéis falsos. Pensavam que haviam ganhado, mas eu mal havia começado. Minha mão se fechou na borda da mesa, mente mapeando o próximo passo, o primeiro movimento em um jogo que não sabiam que haviam iniciado. Servi chá, vapor curvando como névoa tênue, mas as mãos de Emília tremiam ao pegar a xícara. Envolvida em uma manta xadrez, se sentou no sofá, olhos vermelhos e inchados. É minha culpa, sussurrou, olhando o chão. Deixei que tomassem a casa. As palavras me atingiram como um tapa, e deixei a chaleira, o silêncio da cabana quebrado apenas pelo crepitar do fogo. Lá fora a chuva batia nas janelas, ritmo suave contra o cinza vespertino. Nada disso é sua culpa, afirmei, sentando ao lado dela. Voz firme, mas peito doendo. A sala cheirava a cedro e camomila, o velho relógio fazendo tic-tac constante na prateleira. O cabelo de Emília estava emaranhado, rosto pálido, mas estava aqui, seguro em minha cabana nos arredores de Santander. Ontem à noite a trouxe daquela casa, sua casa, onde Jaime e Olga fizeram sentir estranha. Agora devíamos contra-atacar. Balançou a cabeça, agarrando a xícara. Deveria ter enfrentado eles. Jaime. Sua voz se quebrou, e peguei sua mão, dedos frios contra os meus. Você confiou nele, disse. Isso não é fraqueza, é o que pessoas boas fazem. Seus olhos encontraram os meus, buscando, e vi a menina que havia sido, rindo em uma viagem de pesca anos atrás, a trança de sua mãe balançando ao puxar uma truta. Após a morte de minha esposa, prometi sempre protegê-la. Falhei uma vez, deixando Jaime entrar. Não de novo. Lembrei daquela viagem de pesca, o lago reluzindo sob o sol, mãozinhas de Emília na vara. Você sempre me protegerá, não é, papai? Perguntou. Assenti, garganta apertada. Agora, sentado aqui, senti aquela promessa ardendo em mim. A casa era dela. Paredes brancas, jardim, promessa de novo começo. Eu a dei, e a recuperaria. Precisamos de um plano, disse. Apertando sua mão. Eles pensam que ganharam, mas estão errados. Os lábios de Emília se curvaram em um sorriso tênue. O que podemos fazer? E aqueles documentos? Sua voz vacilou, e vi o medo em seus olhos, o peso dos papéis falsos de Jaime. Não são reais, assegurei, embora ainda não provasse. Encontraremos um jeito. Me levantei, cruzando até a mesa onde jaziam minhas chaves, metal reluzindo ao fogo. A cabana se sentia morna, estantes com livros e fotos. Infância de Emília, nossa família, antes da mudança. Conheço alguém, disse, mente pousando em Linda Ramos, advogada que encontrei anos atrás. Ela é astuta, saberá por onde começar. Emília assentiu, sorvendo o chá, xícara aquecendo suas mãos. Era algo pequeno, mas sentia como um passo, faísca de esperança. E se eles contra-atacarem? Perguntou, voz diminuta. Eles farão, respondi olhando para ela, mas nós também. Seu sorriso cresceu, frágil mais real, e se recostou, cabeça em meu ombro. A abracei,
Manta macia sob meus dedos. Lá fora, a chuva se intensificou, tamborilando na janela. Mas aqui éramos estáveis, planejando o próximo movimento. Peguei meu telefone, navegando até o número de Linda. Vou ligá-la amanhã, disse. Emília levantou a vista, olhos mais brilhantes. Você acha que conseguimos? Perguntou. Sei que sim, afirmei, voz com certeza que não sentia há dias. Assentiu, aperto na xícara se apertando, e soube que ela acreditava em mim. Disquei o número de Linda, telefone fresco em meu ouvido. A linha tocou, e olhei para Emília, rosto iluminado pelo fogo. A chuva batia mais forte, cortina nos isolando do mundo. A caixa postal de Linda ativou, e deixei uma mensagem, voz firme. Sou Ricardo Cortês. Preciso de sua ajuda. Desliguei, pegando novamente a mão de Emília, e ficamos ali, futuro incerto, mas nosso para moldar. Entrei no escritório de Linda Ramos, a porta de vidro sibilando ao se fechar. O espaço era elegante, madeira polida, mesa de cristal, leve aroma de café flutuando de uma máquina no canto. Lá fora, o horizonte de Santander brilhava pelas janelas panorâmicas, a cidade zumbindo embaixo. Linda, óculos no nariz, deslizou uma pasta sobre a mesa. Aqueles documentos? Falsos, disse, voz nítida. Mas precisamos de prova sólida. Meu peito se afrouxou, peso se elevando, embora a luta estivesse longe de terminar. Me sentei, a poltrona de couro rangendo, e folheei a pasta. Cópias dos papéis de Jaime. Bordas limpas demais, assinaturas desiguais. Como provamos? Perguntei, dedos roçando as páginas. Linda se recostou, caneta batendo na mesa. Falsificações deixam rastros, datas inconsistentes, fontes díspares. Já vi isso antes. Sua confiança me estabilizou, mas suas próximas palavras aguçaram meu foco. Precisamos de mais para sepultá-los, algo pessoal. Assenti, mente acelerando. O escritório se sentia luminoso, quase estéril, mas a presença de Linda o ancorava, olhos aguçados, tom direto. Havia ligado para ela ontem, após aquela noite chuvosa com Emília, e aceitou se encontrar imediatamente. E agora? O que sugere? Linda sorriu, brilho no olho. Um detetive, alguém que escave em suas vidas. Gente como Olga sempre tem esqueletos. A palavra esqueletos pairou no ar, e vi o rosto presunçoso de Olga, saltos ecoando na casa de Emília. Lembrei anos atrás, colegas rindo de minhas ideias na empresa, me chamando de sonhador. Reconstruí aquele negócio, tijolo a tijolo, provando que estavam errados. Agora Jaime e Olga pensavam me superar, roubar o que dei à minha filha. Aprenderiam a lição. Conhece alguém bom? Perguntei. Linda deslizou um cartão, Marcos Vargas, em negrito. É um pitbull, disse. Caro, mas vale a pena. Guardei o cartão, bordas se dobrando em minha mão, como ingresso para a justiça. Meu telefone vibrou. Emília, voz suave mas ansiosa. Papai, novidades? Olhei para Linda, que assentiu, e caminhei até a janela, cidade se estendendo embaixo. Estamos avançando, lhe disse, tom ligeiro. Linda está cuidando. Ouvi sua exalação, alívio pequeno. Tem certeza de que podemos confiar nela? Perguntou. Absolutamente, afirmei, olhos na pasta. Mantenha-se firme. A ligação terminou. Voltei para Linda, que já anotava. Apresentaremos uma moção para impugnar os documentos, disse, caneta raspando. Marcos se encarrega da sujeira. Se Olga ou Jaime têm segredos, ele os encontrará. Assenti, mão roçando o cartão em meu bolso. O zumbido do escritório, telefones tocando, teclados clicando. Sentia como o pulso nos impulsionando. Vi o rosto de Emília, sorriso tênue da noite passada. Valia cada centavo, cada risco. Linda se levantou, estendendo a mão. Conseguimos, Ricardo. Vá com Emília. Apertei sua mão, aperto firme, e peguei a pasta. A porta de vidro se abriu ao sair, ruído da cidade irrompendo.
Desci para a calçada, ar matinal cortante, e tirei novamente o cartão de Marcos. Seu número me olhava, promessa de respostas. Guardei-o, passos acelerando, peso da pasta sob meu braço lembrando da luta à frente. A chuva tamborilava em meu capuz enquanto esperava sob um carvalho no Parque de Santander, galhos carregados de folhas úmidas. Marcos Vargas se aproximou, gabardine tremulando, envelope Manila na mão. Olga não é tão limpa quanto pensa, disse, voz seca, careta nos lábios. Me entregou o envelope, bordas úmidas, e senti seu peso, leve mas carregado de possibilidade. O ar cheirava a lama e pinho, parque quieto exceto zumbido distante de tráfego. Abri a aba, dedos roçando fotos brilhantes dentro. Olga saindo de um hotel, braço entrelaçado com um homem que não era seu marido. Outra foto, rindo, cabeça inclinada perto dele. Meu pulso se acelerou, sorriso sombrio se espalhando. Como conseguiu essas? Perguntei erguendo a vista. Marcos deu de ombros, acendendo um cigarro, chama piscando. A segui por uma semana. É descuidada, se encontra com ele toda terça, mesmo lugar. Tom casual mas olhos aguçados, observando minha reação. Deslizei as fotos de volta, envelope rangendo como folhas secas. A chuva diminuiu para a garoa, se acumulando em um banco próximo. Vi o rosto de Olga em minha mente, seu sorriso presunçoso ao agitar documentos falsos. Essas fotos eram sua fraqueza, rachadura em sua armadura. Lembrei de um amigo da empresa, anos atrás, implorando perdão após desviar lucros. O deixei ir, muito mole então. Não agora. Olga não teria piedade. Quão sólido é isso? Perguntei, guardando o envelope sob meu casaco. Marcos exalou fumaça, nuvem se dissolvendo no ar úmido. O suficiente para assustá-la. Ela teme perder a face. Jogou o cigarro em uma poça. É sua arma, use com sabedoria. Assenti, mente já ponderando como empunhar esta arma. Não ainda, precisava do momento certo. Meu telefone vibrou. Emília, voz tensa. Papai, atualizações. Me refugiei sob a copa da árvore, protegendo o telefone. Estamos avançando, disse, vago. Confie em mim. Pausou, então. Confio. Suas palavras me aqueceram apesar do frio. Ligo em breve, prometi, desligando. Marcos arqueou uma sobrancelha. Sua filha? Assenti, e ele não insistiu. Apenas inclinou o chapéu e se afastou, gabardine se fundindo no crepúsculo. Fiquei sozinho. Parque escurecendo, chuva um padrão tênue. O envelope pressionava meu peito, segredo que poderia desfazer o controle de Olga. Pensei em Emília, segura na cabana. Esperança frágil, mas crescendo. Essas fotos eram um começo, alavanca para tirar Jaime e sua família de sua vida. Dei aquela casa para ela construir um futuro, e derrubaria quem tentasse roubá-lo. Caminhei até meu carro, cascalho rangendo sob botas. Dentro, ar espesso com cheiro de couro, painel brilhando ao ligar o motor. Coloquei o envelope no banco do passageiro, canto se curvando levemente. A estrada se estendia escorregadia pela chuva, faróis cortando a penumbra. Mãos agarrando o volante, firmes, mas mente correndo. Planejando o próximo movimento, o momento em que enfrentaria Olga e veria sua fachada desmoronar. Bati o punho contra a porta, a madeira estremecendo sob a força. O envelope na outra mão sentia como granada, conteúdo pronto para explodir o mundo de Olga. A casa, a de Emília, estava escura, cortinas fechadas, mas sabia que estavam dentro. Abram, gritei, voz ecoando pela rua quieta de Santander. Emília estava atrás, respiração irregular, mão roçando a minha por valor. A porta rangeu ao se abrir, rosto de Olga aparecendo, careta vacilando ao ver minha expressão. Vocês têm 10 minutos para sair, declarei, entrando na sala. Ar viciado, espesso com cheiro de café velho e fumaça de cigarro. Caixas abarrotando o chão, copo de vinho meio vazio bamboleando na mesa. Jaime repousava no sofá, telefone brilhando, mas se incorporou, olhos entreabertos.
Do que se trata isso, velho? Murmurou. Joguei o envelope na mesa, uma foto deslizando. Olga braço a braço com um estranho, risada congelada em cor granulada. O rosto de Olga empalideceu, mão tremendo em direção à foto. De onde tirou isso? Sibilou, voz baixa. Quase rosnado. A olhei fixamente, inabalável. Não importa. Vai online, a menos que saiam. Agora. Emília avançou, voz firme pela primeira vez em semanas. Esta é minha casa, disse, olhos fixos em Jaime, vocês não pertencem aqui. Jaime riu, mas quebradiço, mãos se apertando. Acham que podem nos assustar com fotos? Temos documentos, legais. Balancei a cabeça, tirando meu telefone. A polícia está vindo. Falsificação é crime, Jaime. Assédio também. Era blefe, não os havia chamado ainda, mas os olhos de Olga se arregalaram, postura rachadandal. Você não ousaria, sussurrou, voz tremendo. Lembrei de Emília aos 6, se escondendo atrás de mim quando um cachorro vizinho latia alto. Me ajoelhei, prometendo protegê-la, e essa promessa ardia agora. Olga e Jaime a humilharam, roubaram seu lar, mas me subestimaram. Vocês escolheram isso, disse, voz fria. Dou uma chance de ir embora. Olga se lançou pela foto, mas Emília a pegou primeiro, segurando-a como escudo. Chega de mentiras, disse, voz se elevando. Jaime se levantou, rosto vermelho, punhos fechados. Você está blefando, não tem nada. Mas seus olhos se desviaram para Olga, que tremia, unhas se cravando nas palmas. Por favor, disse, voz se quebrando, não faça isso, eu. Iremos embora. As palavras eram rendição, e senti satisfação sombria. A mão de Emília encontrou a minha, aperto apertado, e a devolvi, orgulhoso de sua força. Vocês têm 5 minutos agora, declarei, recuando. Os ombros de Olga afundaram, olhos úmidos de pânico. Jaime praguejou, chutando uma caixa, conteúdo se derramando pelo chão. Emília ficou ao meu lado, queixo erguido, não mais a mulher quebrada que tentaram criar. O quarto se sentia menor, seu poder minguando a cada segundo. Me virei, guiando Emília até a porta, mas sua voz me deteve. Espere, disse enfrentando-os, vocês nunca mais me controlarão. Saímos para a varanda, ar noturno fresco em minha pele. Agarrava as chaves da casa, metal morno em meu bolso. Dentro, a voz de Olga subiu, aguda e desesperada, discutindo com Jaime. Isso é culpa sua, gritou, e sua réplica foi abafada, frenética. Emília se recostou em mim, respiração estável agora, e soube que havíamos ganhado esta rodada. Mas não olhei para trás. As chaves em minha mão eram suficientes, promessa do que viria. O grito de Olga rasgou a casa, borda irregular em sua voz. Isso é por sua causa, Jaime. Você arruinou tudo. Estava na varanda com Emília, ar noturno úmido pela chuva recente, grama reluzindo sob postes de luz. Dentro, uma mala caiu com estrondo, hiper se abrindo, vestidos se derramando na grama como sonhos descartados. Jaime saiu furioso, arrastando uma caixa, rosto enrubescido de raiva. Não me culpe, gritou, voz se quebrando. Você e seus segredos. A mão de Emília repousava em meu braço, toque leve mais firme. Os observava, olhos estáveis, não mais nublados de medo. A casa, sua casa, se erguia atrás, janelas capturando o brilho do caos interior. Vizinhos espiavam de suas varandas, murmúrios suaves na rua quieta. Senti onda de orgulho ao ver Emília avançar, voz clara. Esta é minha casa, disse, se dirigindo a Jaime enquanto ele metia caixas em seu carro. Você não a toma. Olga tropeçou para fora, cabelo selvagem, echarpe pendendo de sua bolsa. Acham que ganharam, treinou. Mas seus olhos se desviaram para os vizinhos, voz tremendo. Emília não se abalou. Ganhei, afirmou, palavras como lâmina. Olga congelou. Então se virou contra Jaime, unhas se cravando em seu braço. Prepara o carro, idiota! Jaime se livrou, praguejando,
e jogou uma lâmpada no porta-malas, abajur se amassando. Lembrei de Emília aos 17, enfrentando uma amiga que traiu sua confiança, voz tremendo mais firme. Me orgulhei então, como agora. Havia encontrado essa força novamente. E eu estava ao lado dela, mão em seu ombro, vendo o império deles desmoronar. A mala na grama jazia aberta, um par de saltos reluzindo na grama, símbolo do controle quebrado de Olga. Estão acabados, sussurrei, e Emília assentiu, lábios se curvando em sorriso tênue. Jaime bateu o porta-malas com força, mãos tremendo. Não terminamos, rosnou, mas evitou os olhos de Emília. Olga subiu no carro, rosto máscara de fúria, e latiu para Jaime se apressar. Uma vizinha do outro lado, a senhora Lopes, saiu para sua grama, braços cruzados, observando. Boa viagem, murmurou, alto o suficiente para ouvirmos. Captei seu olhar e assenti, grato pelo apoio silencioso. Suba, gritou Olga. E Jaime obedeceu, ombros curvados. O motor rugiu, faróis cortando o crepúsculo. Emília agarrava as chaves da casa, metal reluzindo em sua mão, e via a mulher em que se tornava, forte, inabalável. Se foram, disse, voz suave, mas certa. Apertei seu ombro, peito apertado de alívio. O carro se afastou com pneus cantando, e a rua ficou quieta. Vizinhos se retiraram, cortinas se movendo, mas sua presença persistia, escudo ao nosso redor. Emília se virou para casa, porta ainda aberta, luz se derramando na varanda. É minha de novo, disse, quase para si. Assenti, chaves em sua mão, promessa cumprida. Avançou, silhueta emoldurada na soleira, e a segui, pronto para ajudá-la a reclamar o que era seu. Emília riu, terra manchando suas mãos, enquanto plantávamos rosas no jardim, sol de maio aquecendo a terra. O ar doce, com aroma de solo fresco e flores brotando. Estas são perfeitas, disse, socando a terra ao redor de uma muda, pétalas balançando como bandeirinhas de vitória. A casa atrás, sua casa, reluzia, paredes brancas frescas com tinta, cortinas novas ondulando em janelas abertas. Limpei o suor da testa, dedos arenosos, e sorri. Reconstruíamos pedaço por pedaço. Dentro, a sala cheirava a pão assado, um pão esfriando na bancada. Emília passou a manhã arrumando fotos, seus desenhos infantis emoldurados nas paredes. O caos de Jaime e Olga havia desaparecido. Caixas removidas, pisos polidos até brilhar. Um mês atrás, assinou os papéis do divórcio, última corrente quebrada. A casa era sua, legal e plenamente, e a havia transformado em lar novamente. Mais terra? Perguntei, erguendo um saco. Balançou a cabeça, rabo de cavalo balançando. Estamos bem, papai. Seu sorriso era brilhante, como não via desde antes de Jaime. Lembrei do dia que comprei este lugar, imaginando-a aqui, feliz, segura. Esse sonho quase escapou, mas lutamos por ele, juntos. Agora, vendo-a terminar, mãos firmes, soube que cada sacrifício valeu. Um vizinho, o Sr. Castro, acenou do outro lado, bolo nas mãos. Bem-vinda de volta, Emília, chamou, cruzando a grama. Ela se levantou, limpando terra de seus jeans, e pegou o bolo com um sorriso. Obrigada, Tomás, disse, voz calorosa. Outros vizinhos haviam passado toda a semana trazendo comida, oferecendo ajuda, seu apoio uma força silenciosa. Santander não era apenas um lugar, era uma comunidade, e escolheram seu lado. Levamos o bolo para dentro, cozinha luminosa com sol. Emília o colocou na bancada, chaves tilintando ao lado, gravação com seu nome capturando a luz. Não poderia ter feito sem você, disse, se virando para mim, olhos claros, sem rastro do medo que os assombrou. A abracei, seu cabelo fazendo cócegas em meu queixo. Você é mais forte do que sabe, afirmei, voz grossa. Me devolveu o abraço, então se afastou, sorriso feroz. Serei mais forte agora, prometo. Pensei nela aos 10, desenhando esta casa em um guardanapo, sonhos tão grandes. Vendi meia vida para torná-los reais, e parado aqui, em um lar cheio de sua risada, me sentia completo.
O jardim lá fora florescia, rosas acenando na brisa, símbolo de seu novo começo. Terminamos o plantio? Perguntei. Assentiu, pegando uma pá, e saímos, sol subindo mais alto. Mais tarde nos sentamos na varanda, céu riscado de laranja e rosa. A casa brilhava atrás, janelas abertas, calor se derramando. Emília se recostou em mim, mão roçando a minha. Isto é lar, disse, voz suave mais segura. Assenti, garganta apertada, e olhei o pôr do sol, luz banhando o jardim, a rua, a vida que havíamos recuperado. As chaves repousavam na mesa dentro, não mais campo de batalha, apenas promessa cumprida. Se gostou desta história, por favor dê like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe suas impressões nos comentários.